Meu nome é Belo Jardim, sou do grupo 7 e agora eu vou estar apresentando o meu grupo. Meu nome é Yasmin, nosso grupo estará falando sobre direitos e deveres do cidadão. Meu nome é Yasmin Gomes. Meu nome é Nicole. Meu nome é Marcelo. Meu nome é Letícia. Meu nome é Felipe. Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei e ter direitos civis. É também participar do destino da sociedade, votar, ser votado, ter direitos políticos. Bom dia, meu nome é Yasmin Madonete. Bom dia, meu nome é Marcelo. Estamos aqui agora explicando um pouco sobre os direitos e deveres do cidadão. Cidadão é aquele que se identifica culturalmente como parte do território, usufrui dos direitos e cumpre os deveres estabelecidos em lei. Ou seja, exercer a cidadania é ter consciência de suas obrigações e lutar para que seja justo e correto seja colocado em prática. Alguns dos deveres são votar para escolher nossos governantes, cumprir as leis e proteger a natureza, entre outros. Alguns direitos são: homens e mulheres são iguais perante a lei, saúde, educação, vestuário, moradia, entre outras coisas. Os direitos e deveres de um cidadão devem andar sempre juntos, uma vez que o direito do cidadão implica necessariamente na obrigação de outro cidadão. Bom dia, meu nome é Belo Jardim, sou do grupo 7. Estou aqui com o Alan Sobral, que tem formação acadêmica na UERJ. E a pergunta que eu tenho que fazer é professor de História. E a pergunta que eu tenho que fazer: o que é cidadania? Bom, para mim, na minha opinião, a cidadania é quando a pessoa ela percebe o papel dela na sociedade, os direitos e deveres dela perante a sociedade. Meu nome é Yasmin e a pergunta que eu tenho para te fazer hoje é: qual é o papel da cidadania na sociedade? Então, como eu estava falando, é uma questão dos direitos e dos deveres das pessoas. Então, por exemplo, se você tem o direito, por lei, de andar na rua da maneira com que você quiser, a hora que você quiser, você tem que garantir que a outra pessoa também possa fazer isso no horário, como ela quiser. Você não pode, por não gostar ou por não ser a favor das atitudes dela, simplesmente excluir ela da sociedade ou achar que ela não pode fazer aquilo porque você não quer. Então, na verdade, a cidadania é um conjunto de normas que a gente tem que seguir para poder manter que a gente consiga viver em sociedade de uma maneira justa, em que todo mundo possa ser visto perante a lei como pessoas iguais, independente de raça, cor, religião, opção sexual. E dentro disso que a gente começa a analisar e a perceber o papel do outro, né? Não significa que tem que ser tudo da maneira com que a gente quer, e sim de uma forma coletiva do que é melhor para a sociedade. A pergunta que eu tenho que fazer a você agora é se, na sua opinião, os direitos estão sendo usufruídos de maneira correta e os deveres estão sendo colocados, sendo praticados de maneira correta nos nossos dias atuais, ainda mais no Brasil. A gente tem vivido um momento no Brasil de muito extremismo. Pessoas que são a favor por exemplo, na questão política, pessoas que são a favor de um candidato, pessoas que são a favor de outro, e que elas começam a brigar entre elas sem perceber que, na verdade, os dois grupos têm direitos de ter suas crenças e de acreditar que cada um desses políticos pode, de alguma forma, melhorar a vida delas, né? Então, eu percebo que existe uma dificuldade na gente de olhar para o outro e ver o outro como alguém semelhante a gente. Por exemplo, quando a gente vai falar de gays, né? O gay, ele, por mais que tenha uma opção sexual diferente de uma minha, por exemplo, vamos dizer assim, ele tem direitos sociais iguais aos meus. Ele tem que ter esses direitos perante a lei brasileira, porque nós vivemos no Estado laico. Então, se eu não gosto dele porque ele é gay e vou atacar ele porque ele é gay, eu não estou exercendo a minha cidadania da maneira correta. E isso também com relação... Existem pessoas, não queria entrar nesse mérito, mas eu vou pontuar bem pouquinho, com relação às cotas, por exemplo, né? Existem pessoas que acreditam que as cotas na universidade, elas existem, acontecem porque os negros, durante muito tempo na sociedade, sofreram fortes preconceitos que impediram eles de ascender socialmente.
Mas também tem aquela questão da capacidade, né? Que todos, independente de cor... Exatamente, todos têm a mesma capacidade. Porém, o que se é colocado é que se o negro perdeu, não tinha direitos, não tinha como exercer os seus direitos perante a sociedade, ele acabou ficando um pouquinho atrás na sociedade. Então seria como se fosse um bônus, como se a gente estivesse agora dando a oportunidade desse negro de chegar no patamar que o branco sempre teve. Entendeu? Então, podem existir pessoas que são contra ou a favor da cota. Mas a cota, ela aparece na discussão exatamente para a gente pensar em cidadania, para a gente pensar que somos todos iguais e que devemos tratar os outros da melhor maneira. Então, voltando à sua pergunta, eu acredito que a gente tem esquecido um pouco de olhar as pessoas, de perceber o direito das pessoas de se manifestar politicamente, socialmente, e principalmente agora nesse momento de extremismo, e acho que é algo que a gente tem que parar um pouco para pensar. E reforçando os deveres, na sua opinião, você acha que as pessoas estão, o cidadão está tendo a sua devida obrigação de cumprir os seus deveres nos dias atuais? Pois é, cara, assim, eu acho que a gente tem que também, por exemplo, o Brasil está passando por uma crise financeira, e isso tem feito com que muitas pessoas percam o emprego, e por causa da falta de emprego, elas meio que se sentem no direito, às vezes, de ir contra alguns princípios. Poxa, se o Estado não está me dando o que eu preciso para poder cumprir com meus deveres, eu não preciso cumprir. Obrigada. Muito obrigado. Meu nome é Yasmin, eu sou do 8º ano e hoje eu vim entrevistar o... Tiago, Quanto você tem? 23. Então, eu queria saber qual é o papel da cidadania na sociedade. Então, o papel da cidadania na sociedade pode ser exercida de duas formas. A forma ativa e a passiva. A ativa é quando o cidadão tem o direito de eleger os seus governantes. E a forma passiva é quando ele tem o poder de ser eleito. Entendi. Letícia, qual é o seu nome? Boa noite, meu nome é Márcia. Márcia, na sua opinião, a cidadania muda alguma coisa? Sim, eu acho que muda sim, porque ela expressa os direitos e os deveres, né, de cada indivíduo. Muito obrigada. Euclides de Almeida Silva. Eu gostaria de saber se você é um cidadão que cumpre seus deveres. Quais? Sim, é um cidadão que respeita as leis que são constituídas pelo país e respeita o próximo quanto cidadão pertencente à sociedade. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Yasmin, qual é o seu nome? Luiz. Luiz, para você, o que é cidadania? Cidadania é direitos e deveres de uma pessoa. Uma pessoa de bem é chamada de cidadão de bem. Uma pessoa do mal é chamada de cidadão do mal. Pessoa do bem é aquela que cumpre todas as regras, seja ela política ou de respeito, né, entre a sociedade. E também existe sinônimo de cidadania, a nossa nacionalidade da pessoa. Tipo, a minha nacionalidade é brasileira, então eu sou um cidadão brasileiro. Ficou ruim? Caraca! Não, vai de... Uma pessoa. Vocês não podem ficar rindo, gente. A gente vai fazer até amanhã de manhã. Bom dia, meu nome é Yasmin Maldonete. Desculpa. Caraca, mas... Deve andar sem barba. O país colaborar com as autoridades. Alguns... Caraca! Se desliguei. Ou seja, eu queria olhar... Foi. Vai ficar menos... Né? Bom dia. Não, porque tem do grupo 7. Canal UERJ. E a pergunta que eu tenho que fazer, eu esqueci a pergunta. Ser cidadão é... Não, vai de novo. Vai. Que a cidadania é fundamental para que a gente possa ter uma sociedade melhor. Assim, tendo os direitos e deveres praticados e usufruídos de maneira correta.